Fala, gente, bom dia, sejam bem-vindos aí a um vídeo instrutivo. Talvez algumas pessoas esse vídeo possa ir mais longe, então vou me apresentar meu amigo aqui. Eu sou o Jonathan da Lazuana, meu colega é o Ronaldo Sela. Tudo bem, pessoal? A gente estava conversando esses dias. Eu sou um cara que decidi me posicionar politicamente esse ano, principalmente pós primeiro turno aí. E o Ronaldo é um cara que é envolvido com política há alguns anos já. Ele tem Você é afiliado a algum partido, Ronaldo? Sou filiado ao Novo, fui candidato em 2016. Hoje eu trabalho mais em bastidor, sou mais voluntário, né? E tentando aí achar um jeito de melhorar o Brasil, mas no bastidor, né? Maravilha. Então, o Ronaldo é um amigo pessoal meu. Não sei se a gente diverge ou converge nas opiniões políticas, aí, sendo bem sincero, que a gente nunca entrou mais a fundo a respeito sobre política e sobre ideologias partidárias, e a ideia aqui realmente é não falar nada sobre ideologias partidárias, mas sim falar sobre algo muito importante, principalmente em esclarecimento e trazer uma nova opinião para a galera aí. Porque o Ronaldo, por estar envolvido com política de forma mais intensa do que eu, ele tem acesso ao Partido Novo e, consequentemente, ele teve acesso ao processo de votação através das nossas urnas hoje. Tem muita dúvida aí em relação a, poxa, a urna é fraudada, não é fraudada, e o Ronaldo participou de um processo onde fez, de certa forma, uma avaliação, uma conferência pelo próprio Partido Novo, né, Ronaldo? É isso aí. Eu fui indicado pelo Novo ali no que a gente chama de CAV. Em todos os TRS estaduais o pessoal participava. Era a Comissão de Avaliação da Votação Eletrônica. Então eu fui ali designado pelo Novo para fazer, como a pessoa do partido, né, que vai estar lá. Então eu tive acesso a várias pessoas, né, OAB, CREA, Polícia Federal. Também tive a oportunidade de estar lá e questionar e justamente até verificar em loco, né, e estar lá e realmente olhar como é feita essa verificação da votação eletrônica. Maravilha. E até para entender, assim, então a ideia aqui não é falar de política, mas sim sobre o processo eleitoral. Acho que não é nem a ideia chegar no final e dar uma opinião se tem fraude ou não tem fraude, mas sim explicar um pouco de como que acontece. Hoje, a urna eletrônica, você sabe como que ocorre o processo? Até para explicar para a galera, Ronaldo, como que é feito? Então, é feita a votação, as urnas são distribuídas nas cidades, como que acontece? Legal. Acho que tem algumas, falando de maneira bem ampla, assim, depois a gente acho que pode entrar um pouco no detalhe, mas as urnas eletrônicas, elas são computadores, né, pessoal? São computadores. Hoje em dia os computadores têm alguns, a maior parte dos computadores mesmo que você compra, eles têm algumas funções de segurança. As urnas também têm, então o que impede, por exemplo, que você possa gravar um novo software, ou que se você gravar um novo software lá dentro, ele identifique que aquele software é diferente do software que foi gravado, por exemplo, pelo TRE. Mas basicamente o que acontece? As urnas, elas são fabricadas, elas têm um software lá dentro. Eu trabalhei na Positivo Tecnologia também. A Positivo é a empresa que fabricou as urnas. Não trabalhei direto no projeto das urnas lá dentro, eu trabalhava desenvolvendo alguns modelos de computador. E o que acontece? Dentro da fabricação da urna, era um processo que tinha uma auditoria da Polícia Federal, isso a gente acompanhava porque eu estava lá dentro. Então a urna era fabricada, então o hardware dela, né, todo o equipamento que está lá dentro, ele é fabricado numa sala fechada com a auditoria da Polícia Federal. Então, só um minutinho, até pra galera, às vezes tem alguém que não entende o que é hardware, o que é software. O hardware são as peças que compõem, é o chip, é a placa, é a tecla, é a tela, tudo que compõe os componentes físicos da urna é o hardware. Sim. Hardware, é isso aí. Até tem uma piadinha que nós falamos assim, o hardware é o que você chuta, o software é o que você xinga, né? O hardware é a parte física que tá lá, né? Comparando com o celular, o hardware seria o próprio celular, propriamente, os chips que tem dentro do celular, todos os componentes do celular, e o software é o que faz o celular funcionar, é a alma do celular. É o que você vê ali na tela, aquelas coisas que conectam na internet, perfeito. Então aí a urna é preparada, né, e ela é lacrada. Existe um momento onde o software é colocado lá dentro, e esse software ele tem algumas situações que são feitas em Brasília, então, acho que você já deve ter ouvido falar, que tem
a auditoria do software. Então existem alguns momentos bem antes da eleição onde o pessoal avalia esse sistema e vê se o software que está lá dentro é um software que entrega o que a gente espera, e aí tem a avaliação da Polícia Federal, do Exército, de instituições. Existe um momento, que aí acho que foi faz uns 2 meses atrás, onde cada um dos ministros do TSE, eles têm uma chave criptografada. Pensa quando você vai, aquele USB, quando você acessa o banco, que é aquela chavezinha que te dá um código único que só você tem, que impede que outra pessoa faça uma transação no seu nome, é como se fosse aquilo. E aquele código, ele é usado, né? Então, se falar o Alexandre de Moraes, né, o ministro do TSE na época, ele usava aquele código. Acho que era uma cerimônia bem interessante, porque a pessoa colocava o pendrive dela lá dentro e aí era gerado, a partir daqueles códigos, o software da urna. Por que você faz essa cerimônia? Para garantir que se alguém fizer um novo software sem aquela chave do Alexandre de Moraes e as outras pessoas que participam daquilo, que são as pessoas que assinam, seria uma assinatura digital, né? A pessoa que assina digitalmente aquilo, sem você ir lá e pegar o pendrive do Alexandre de Moraes, o pendrive do pessoal, você não vai conseguir gerar um software que seja reconhecido pela urna. É uma validação, né? Isso aí. É como se você fosse, tem um documento, você vai no cartório para fazer uma assinatura, isso daí seria uma validação pelo STF. Isso aí, perfeito. E aí o software é gravado. Aquele software que é gravado, esse é o único software que vai ser enviado para as urnas. E depois a gente tem algumas verificações também para ver isso. E aí o que acontece? Esse software vai na urna, a urna é preparada então com esse software, e a última coisa que é feita nela é a carga, que o pessoal chama carga. Então quando essa urna vem para o TRE, vem o pessoal com um pendrive e faz a carga. O que é a carga? São os dados por seção da biometria, né? Porque a pessoa hoje tem a biometria, tem os dados lá, né, de cada pessoa que vai votar, cada eleitor, por seção. E aí, além dos dados de biometria, acho que vai ainda o número do título e a data de nascimento, porque ele usa isso depois para fazer a validação também, caso a biometria não passe pela data de nascimento. E aí... no caso seriam os dados dos eleitores. Os dados dos eleitores de cada sessão, exato. Eles vão para cada sessão e dizem, essa sessão aqui vai ser a sessão, sei lá, zona 17, sessão 402. Então ela é preparada para aquela sessão. Para não ter o caso do Jonathan tá indo votar num colégio ou num ponto de eleição que não é o dele, né? Perfeito. E aí a pessoa faz a carga e essa urna vai pro local de votação. A eleição é no domingo, geralmente no sábado cedo ela já está lá no local de votação. E aí acho que essa é uma etapa que eu participei mais ativamente, né, como comissão de avaliação da votação eletrônica. Isso é um processo que pouca gente sabe, muita gente ignora isso, e que acho que é bem importante, porque vou voltar um pouquinho atrás. O que a gente pensa que pode dar problema numa votação, né? Que as pessoas podem roubar uma votação, pode fraudar uma votação. Em 2 momentos, ou na urna, no momento que você digita lá o código do seu candidato e aquele código não é computado, é somado para outro candidato, isso é uma caixinha preta, a gente fala, cara, eu não sei o que tem lá dentro. E outro momento é na somatória, né? E acho que tem situações que verificam as duas situações distintas, né? Tem testes para as duas. Eu acho que dá para a gente começar falando o que está relacionado à votação, à urna propriamente, e daí a gente depois vai na questão da somatória. Perfeito, pode ser? Perfeito, claro. A urna, acho que é importante falar, é um software, gente. Software, você nunca vai saber o que tem lá dentro, tá? Você não tem como verificar até as... Desculpa aí, galera, a gente tá no trânsito aqui, eu tô segurando aqui, mas caiu o celular. Isso, é bem aqui, informal mesmo. É espontâneo, realmente, o principal é trazer informação para vocês aí. Dentro da urna, em qualquer software, no teu celular, no teu computador, as pessoas fazem a validação do código-fonte, que é o que a gente chama, que é o que foi escrito lá dentro, mas para saber se realmente aquilo está lá, você nunca vai saber, né? Sendo bem sincero, você não sabe o que tem dentro do teu celular, você não tem como abrir o teu celular e saber se o software que está lá faz alguma coisa ou não. Então a gente avalia de fora, né? Eu também trabalhei com software e desenvolvimento de equipamento, é assim que se faz, você faz uma validação fazendo alguns testes de fora. Então, o que é feito? E acho que esse é um exemplo legal. No dia deles, sábado, 6 horas da manhã, todas as urnas já estão nas sessões eleitorais, aguardando a eleição no dia seguinte, que é no domingo. E aí nós, os representantes dos partidos, OAB, CREA, FIEP, né? Aí nós vamos lá, nós viemos aqui no TRE do Paraná, aqui no Parolim,
e fizemos uma solicitação pedindo para validar algumas urnas. Olha, eu quero que você pegue essa sessão lá em São José dos Pinhais, essa sessão em Paranaguá, em Castro, Paranavaí, qualquer lugar no Paraná. Tem algumas urnas que não podem porque elas são muito longe, como Guaraqueçaba, né? E a gente até participou dessa discussão, mas basicamente 99 ponto tantos % das urnas do Paraná podem ser verificadas. E aí nós vamos lá, escolhemos a urna. São 38 urnas para fechar. As urnas que não são selecionadas, elas são feitas com bingo. Então tem aquela bolinha que solta, né, aquela rodinha que solta as bolinhas e o pessoal vai vendo para colocar aquelas sorteio ali. Feito sorteio para escolher as urnas que são que vão compor as 35. Então tem indicação de pessoas e tem esse sorteio. Tem, não sei se chegou a falar, ou eu não percebi, quantas urnas tem no total, você sabe? Não sei. 35 do total 35 do total do Paraná. Okay. É isso aí. Nossa, são centenas de urnas, coisa pra caramba. Milhares, né? Eu acho que são milhares, perfeito. Porque cada sessão eleitoral é uma urna, né? A gente até pode buscar esse número e eu posso te passar lá depois, mas é bastante urna. E aí o que acontece? O pessoal pega do TRE e vai buscar essa urna na hora. A urna tá lá, pronta para votação, ninguém sabe quais urnas vão ser escolhidas, e vai uma pessoa do TRE junto com um policial militar ou federal e pega essa urna onde tiver, em Castro, Apucarana, Londrina, Foz do Iguaçu, e vem correndo para Curitiba com essa urna embaixo do braço. Essa urna fica guardada numa sala. E essa sala, depois que ela tá lá, tem auditorias externas, tem auditoria inclusive da OEA, tinha um pessoal da Colômbia, né, de alguns países, e tem um pessoal da Polícia Federal que fica acompanhando. E além disso, elas ficam no YouTube a noite toda. Eu abri de madrugada lá, eu consegui ver as urnas, onde elas estavam. No outro dia, no local de votação, o que o pessoal faz? Eles fazem uma votação paralela, que eles pegam cédulas. Só um minutinho antes da gente chegar nesse ponto, só para entender. Então o pessoal vai, pega a urna, é um policial militar e alguém do TRE. Perfeito. É monitorado, filmado durante o processo da retirada dessa urna até chegar nessa sala, cofre? Eu acho que não, acho que não. Por isso que vai o policial junto, né? Então porque o pessoal vai em algum lugar que não tá pronto, né? Não tá assim, não dá pra dizer que tem lá gravação e câmera, nada disso. Então aí a gente tem que partir de um pressuposto da confiabilidade do policial militar. Perfeito, e da pessoa do TRE. Exato, então, isso aí. Então a gente tem que partir desse pressuposto. Perfeito. Né? Não, acho que é muito importante você falar isso, porque nós realmente tem que confiar nas pessoas. Né? A questão é que são pessoas aleatoriamente escolhidas, né? Mas eu acho que a gente chega nesse ponto depois, porque é um grande argumento que eu tenho, às vezes, que é possível, claro, tudo é possível, imagina. Mas o que é necessário para você fraudar uma eleição, né? É necessário bastante coisa, né? Sim, eu só digo isso até porque, por exemplo, analisando 38 urnas, 38, né? 35 urnas, se você for ver um policial militar e uma pessoa do TRE, lá vai dar 70 pessoas envolvidas dentro desse processo dali até o retorno. Então, isso aí. Teriam que estar ao menos 70 pessoas envolvidas no Paraná, né? No Paraná, né? Fora os demais estados do Brasil aí, para ter uma fraude, ao menos até essa etapa onde a gente está falando. É isso mesmo, É um volume até grande de pessoas, comparando que a gente está numa eleição meio dividida. Claro. Mas veja, acho que é importante você citar isso, porque essas pessoas são as necessárias para fazer a fraude, por exemplo, adulterar a urna que está fraudada, né? Então vamos dizer que tem uma urna lá que ela esteja preparada para roubar votos de alguém, né? Você precisa ter, como é aleatório, as urnas já estão lá, você não sabe qual vai ser escolhida, você precisaria ter essas 70 pessoas todas cooptadas pelo sistema. Mas não se esqueça que as urnas fraudadas também elas estão no local de votação. Sim. E como é que você aí vai garantir, por exemplo, que aquela urna ela não apareça um resultado diferente, por exemplo, lá na hora? Então você teria que ter os mesários envolvidos também, na minha opinião, né? Os mesários eles vão ter que separar alguma coisinha lá para dizer, olha, essa urna aqui ela não pode apresentar a fraude agora porque por algum motivo ela tem alguém olhando com mais atenção essa urna, por exemplo. E uma coisa que eu acho que é até interessante é que tem dentro da urna, dentro do software dela tem um código-fonte, né, que vamos dizer assim, um monte de números e letras ali que vão descrever o que está programado naquela urna. E provavelmente, se tivesse um código-fonte até ali que tivesse preparado para fraudar, é algo detectável, que qualquer programador consegue pegar, olhar ali e entender isso, salvo se consiga fazer de alguma maneira que o código-fonte tenha algum erro e não consiga detectar isso em uma programação.
Assim como a gente escreve um texto, né, dentro de uma carta ali, então se você lê aquele texto ali, você consegue ver se tem coisa certa ou coisa errada. O programador, quando vai ver o código-fonte, que é o texto desse software ali, ele consegue ver se tem coisa certa ou coisa errada. Então você parte também de um pressuposto que o código-fonte está tudo certo também. É isso aí, eu acho que sim. O código-fonte correto até o Exército verifica, a Polícia Federal verifica, né? Tem várias instituições, acho que são 15 universidades no Brasil que tem grupos destacados para verificar o código-fonte. Por que eu digo isso? Até porque eu falei até pro meu pai que a gente ia fazer, pro meu pai, a gente estava no churrasco família, eu falei que a gente ia fazer uma conversa como essa, e se cogitou a possibilidade de, às vezes, poxa, a urna tá lá na sessão eleitoral, tá na tomada, poxa, mas por mais que as pessoas que estão indo retirar sejam pessoas de confiabilidade, que não vão fraudar ou não vão desfraudar a urna nesse processo de sair do colégio até ir o cofre do TRE, digamos, poxa, está programado para tirar da tomada, ele voltar a ser uma urna não burlada ou não errada também, se tivesse algo assim, estaria no código. Algo muito óbvio, né? Algo assim, muito... poxa, então, porque... Como que funciona, né? Nesse código-fonte, ela normalmente está escrito, poxa, se tirar da tomada, volte a urna ao estado original. Exato. Ou então não tenha fraude na urna. Sim. Né? Então você conseguiria estar escrito isso dentro, salvo você. Perfeito. Eu não sei, em relação à programação, você poderia conseguir dentro desse código-fonte ter algum erro ali? Ou não? Ou erro não, ou mascarar alguma forma. Não, é difícil, porque ali no código-fonte você consegue ler, né? Ele não é o código compilado. O compilado aí você não consegue ler, que é o que já está lá dentro. Eu acho que você citou um exemplo interessante, porque uma das coisas que as pessoas falam é, tá, tudo bem, mas e se vier alguém depois e salvar um novo software lá dentro? Porque o software que o TSE validou junto com a Polícia Federal, com o Exército, ele, tá, tudo bem, a gente disse que tá certo, mas aí entrou numa salinha fechada lá do TRE, que é essas urnas... Ou no processo, no meio do caminho. Ou no processo, no meio do caminho. O que acontece? Acho que é bem importante você ter falado isso. Porque essas urnas... Você lembra que quando eu falei que esse software é assinado pelo TSE, pelo presidente do TSE? Se alguém fizer um outro software, ele não vai ser assinado. Mas aí vamos dizer então que até o presidente do TSE está envolvido nisso e ele vai lá e coloca o pendrive dele para assinar. Existe essa possibilidade, remota, mas existe. Mas e o que acontece? Cada vez que você salva esse software, eu acho que isso é um ponto bem importante, porque ele acontece em algumas etapas. Cada vez que você vai lá na urna com um pendrive e coloca um software novo, a urna devolve um código dizendo hoje, na data tal, ele assina de volta. Digamos assim, eu pego esse software e ele assina de volta. A criptografia ali de assinatura tem data, horário, local, não sei se tem local, porque talvez tenha. Não tem local, mas ele tem o código da urna, né? Cada urna tem um códigozinho lá dentro que identifica ela, o hardware dela. Que fala então, tal horário, tal local, teve uma modificação. Cada vez que você salvar um software novo nessa urna, ela vai te retornar um outro contracódigo. Perfeito. E esse contracódigo, se você não colocar esse contracódigo no TSE de volta, você não consegue, o resultado dessa urna não sobe. Tá. Então acho que isso é importante. Eu sempre falo isso. Se você pode, é possível você pegar a urna e gravar com o novo software. Como é possível você reinstalar o Windows no teu computador? Sim. A questão é que você vai precisar pegar esse código que foi feito pela urna, esse novo código, e vai ter que subir no servidor do TSE, porque quando você mandar o resultado da eleição dessa urna, ele vai bater com esse código, dizendo, opa, mas essa urna... E se você fizer isso, se alguém pegar e colocar um software novo na urna e tentar subir, quando bater lá no servidor, ele vai dizer, opa, eu recebi aqui da urna tal, mas peraí, o código não bate. Isso quer dizer o seguinte, alguém reinstalou um código novo aqui. Sim. E aí eu não posso aceitar, porque... E é por isso que quando você, por exemplo, pega uma urna, isso é interessante, poucas pessoas sabem disso. Quando uma urna, por exemplo, dá um problema numa urna, isso é comum, várias urnas, todo ano acontecem alguns problemas. Pode acontecer, né? O celular quebra, a TV para de funcionar quando dá um raio. Normal, né? Normal. Acho que todo ano, 1000 e poucas urnas no Brasil todo dão problema na hora da votação. O que eles fazem? O TRE vai correndo, pega outra urna, que é uma urna que não tem nada dentro, tem o software, mas não está carregada com os dados da sessão. Ele pega aquela urna e leva para a sessão. E vai um técnico do TRE e sobe de novo, faz a carga naquela urna. Quando ele faz a carga naquela urna, ele precisa correr com a contrassenha que aquela urna gerou e subir no TRE, senão aquela urna não vai ser aceita também pelos dados do TRE. Sim. Então acho que isso é importante citar. Então é bem difícil acontecer uma fraude, ou se tiver uma fraude em questão de atualização de software ou colocar um novo software ali, iria aparecer nesse ponto. Exato. E existe uma outra validação no dia da eleição. Acho que você lembra que eu falei que tinham 38 urnas, 35. Se não me engano, 8 dessas urnas o pessoal não leva embora. Vai lá uma pessoa junto com a Polícia Militar,
ou Polícia Federal, depende de quem está mais próximo lá, pessoa do TRE, e eles fazem o download do software da urna para ver se é o mesmo que foi gravado anteriormente. Entendi. Então essa é uma situação interessante, que também existe há algum tempo já, que é, vamos ver, primeiro, se 27 urnas, ou quase 30 urnas, são feitas votação paralela, que a pessoa pega no papel, escreve no papel, digita na urna e conta as duas. Então o que a gente fala de uma votação em papel, em paralelo com a urna para ver se está funcionando, isso acontece. Só que isso acontece naquelas urnas que são feitas a fiscalização, a avaliação, né? Existem outras urnas que são feitas para verificar se o software delas não foi alterado. Tá. E aí existe uma coisa nova que o Exército fez agora, como que justamente eu fui lá verificar. Vou explicar para você como é que é feita essa votação. A pessoa pega um papelzinho. Então concluímos só essa parte aqui, que então é muito difícil ter uma fraude do policial militar até chegar ao cofre do TRE ali, a pessoa pegou lá na sessão eleitoral, trouxe, então é bem difícil acontecer uma fraude nesse processo, e se acontecer uma troca de software, alguma coisa nesse sentido, é detectável. É detectável, perfeito. Acho que vale citar, só para fechar esse ponto, que todas as urnas continuam lacradas. E lacrada quer dizer que você não consegue fazer nenhuma alteração com aquele lacre. Esse lacre é controlado pela Polícia Federal. E esse lacre continua depois das eleições. Então, se depois das eleições você for lá e dizer, olha, eu como partido, ou OAB, CREA, Polícia Federal, Exército, falar o seguinte, olha, desconfiamos de uma urna em tal lugar. Eles podem ir lá e baixar o software daquela urna depois que ela vai ficar guardada. Então eles podem ver, olha, realmente o software que tinha nessa urna no momento da eleição e que continua até agora é o software que foi originalmente gravado. Então a urna não é apagada depois da eleição, ela fica bastante tempo lá guardada numa sala fechada com lacres, né, para garantir que você possa fiscalizar depois também. Então esses testes que são feitos de eleição podem ser feitos depois. Perfeito. Aí chegou lá no TRE e daí tem uma votação que não é feita pelas pessoas que seriam da sessão eleitoral. Exato. Daquela sessão, são outras pessoas. São funcionários do TRE. Funcionários do TRE. E aí tudo isso fica gravado, todas elas são gravadas. Eu tenho até uma imagem que eu posso te mandar depois, Jota, com cada uma delas tem um microfone. E fica uma câmera atrás mostrando o papel que ela está lendo e ela digitando na urna. Né? E aí as pessoas terminam a eleição. É interessante porque eu perguntei, uma das perguntas que eu fiz foi, mas aí você preenche 100%? Não. A gente olha o histórico de preenchimento de votos nulos ou brancos ou de pessoas que não compareceram e nós fazemos na mesma proporção. Justamente porque você poderia dizer, a urna sabe que ela é fiscalizada, porque não existe uma urna que 100% das pessoas votam, né? Então eles fazem isso justamente para garantir que a urna não entenda, que não exista algo de entender que aquela votação que está sendo feita ali, ela é feita no mesmo horário, ela é feita com as mesmas condições que a urna lá no local de votação. Mas até analisando, assim, poderia, por exemplo, mesma quantidade, mesmo percentual ali de votantes, não votantes, mas aí tem o número também de votantes, né, que pode ser um ponto pensando nesse sentido. Né? Eles fazem esse número mais ou menos próximo do número de votantes que já tem na urna. Eles fazem por exemplo, isso. Por na sessão eleitoral seria lá 300 pessoas que vai votar naquele dia, daí no TRE vai votar 300 pessoas. Só que eles fazem 300 menos do que é o normal, que seria de votos nulos ou das pessoas que não votam. Né? Então tem a abstenção, né? Tem a quantidade de votos que não votam e tem a quantidade de votos que vai ser branco e nulo também. Justamente tentando repetir o que é, né? na vida real. Fazendo essa análise de fora, né? Mas aí eu achei interessante porque quando eu estava lá, eu percebi o quê? Hoje a urna tem biometria. Quem votou lembrou que colocou o dedinho na biometria. E para fazer essa votação paralela, o que eles faziam? Eles colocavam o dedo na biometria, a pessoa não estava cadastrada na biometria, claro, porque era uma pessoa funcionária do TRE que estava sendo gravada lá. Então o que acontece? Ele colocava o dedinho 5 vezes na biometria e a urna liberava para ele colocar pela data do nascimento, que é como acontece na urna normalmente. E aí eu chamei uma pessoa lá, que é a coordenadora da avaliação da votação eletrônica. Eu falei, mas aqui tem um buraco. A urna pode descobrir que 100% das pessoas que votaram não tinha biometria. É um jeito de você saber que ela está sendo fiscalizada, né? E aí ela me explicou, ela falou o seguinte, que o Exército também viu isso. E que por isso, nesse ano, a gente teve um teste a mais que o Exército propôs e que acompanhou, em que em algumas sessões em Curitiba, aí em alguns lugares mais controlados, onde o pessoal ficava gravado, a sessão era copiada. Então você tinha uma urna que ia ser fiscalizada para fazer a biometria. E essa urna ficava numa sala do lado, então a pessoa que ia votar naquela sessão, ela ia lá e votava, voto secreto, ela era convidada para fazer essa verificação.
e aí ela chegava lá e fazia a votação de novo, colocava o dedinho e a votação ela escrevia num papel e digitava na urna e isso ficava gravado. Então essa é uma etapa nova que aconteceu esse ano, justamente para entender o seguinte, cara, a urna não pode saber que ela está sendo fiscalizada, então vamos repetir totalmente. Então foram feitas, se não me engano, 8 urnas que foram feitas teste de biometria. Se você procurar na internet teste de biometria, você vai ver, foi uma coisa que o Exército propôs esse ano e que agora aconteceu e não teve nenhum problema também, né? Como se espera que não tenha, né? Mas eu acho que é interessante porque realmente era uma brecha. Claro que lá no código-fonte você poderia também verificar se a urna tinha um C, todas as urnas, né? Mas digamos que tivesse uma fraude maior, né? Que passasse por essa fraude, ia ter pego aí por essa fiscalização que o Exército propôs. Claro. Bom, até aí a gente entendeu então que o processo propriamente de você ir lá colocar o número, que é a primeira parte que a gente falou ali, né? Então a computação do teu voto ali dentro da urna, teoricamente está sendo feito de maneira correta. Até hoje nunca foi pego nenhum problema, né? Tem vários testes, né? Ainda pode se compreender que às vezes pode ser de alguma forma dentro do código-fonte, pode ter alguma codificação que você não consiga entender ali em relação a erro, né, Ronaldo? Em relação a erro, isso, eu comentei isso. Às vezes acontece, você tá lá no Excel, né? Digitar 2 mais 2 igual a 4, 4 um dia lá dá um 5, você não sabe o que aconteceu, nunca vai saber, é um bug que aconteceu, nunca mais vai acontecer de novo. Que pode ser proposital ou não, né? Exato, perfeito. Então, e daí, por exemplo, o mesmo erro que o Ronaldo comentou até, que poderia ter, a pessoa digitou 5 vezes, colocou 5 vezes a digital, não funcionou, poderia ocorrer quando, por exemplo, a urna está na tomada, lacrada, tudo certinho, mas está na tomada. Poxa, tirou da tomada, às vezes faz uma alteração de software, então seria difícil acontecer, ou então não altera o software, mas dentro do software às vezes deixa de computar voto, alguma coisa nesse sentido. Perfeito. É difícil acontecer, não é impossível, né? A gente tem que imaginar. Você analisa, né? Partindo do princípio que você tem que acreditar que está funcionando as coisas. Eu diria o seguinte, problemas no código-fonte, acho que são vários jeitos da gente, né, pensar. Você pode pensar que o código-fonte, o software da urna, ele está batizado, digamos assim. O que acontece? Você tem um jeito de garantir que aquele código-fonte compilado, ele não vai ser alterado, né, porque ele é assinado digitalmente. E aí você tem que confiar em quem? Você tem que confiar no Exército, você tem que confiar na Polícia Federal, você tem que confiar nos institutos e eu não estou dizendo que é impossível, né? Mas é que você tem que confiar ou que eles sejam cooptados pelo sistema ou que eles sejam incompetentes de não conseguir ver alguma coisa que aconteceu lá dentro e que a rigor seria fácil de ver, né? Para um programador não seria um bicho de 7 cabeças. Vou dar um exemplo aqui, né? Se voto igual a 13, jogo para 22. Ou se voto igual a 22, jogo para 13. Isso com certeza não tem lá dentro. Se tem alguma coisa muito mais elaborada, né? Muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Não é simples assim, porque as pessoas iam ver, né? E daí você tem que imaginar que estão todos cooptados, inclusive Polícia Federal e Exército. É que assim também, por exemplo, isso daí seria o código padrão, né? Mas dentro do código padrão ainda, por exemplo, você tem que puxar de algum lugar que talvez seja alguma biblioteca. Perfeito. Então, poxa, daí teria que ter algo dentro da biblioteca que às vezes você tenha duplo sentido, algo assim. Então, ainda não é impossível. Não é impossível, claro, perfeito. Ainda não é impossível, né? Por isso que eu digo, né? Às vezes a capacidade da Polícia Federal, do Exército, dos institutos de pesquisa, de identificar é limitada. Então é possível que passe alguma coisa, principalmente se for uma coisa muito avançada, né? Sim. Aí a pessoa vai ter dificuldade de entender. Sim. Existe também a possibilidade de que o software que foi colocado lá dentro tenha sido alterado depois. Aí por alguém que tem acesso à urna, né? E aí tem esses outros testes e aí a gente entende o quê? Que você tem que cooptar as pessoas do TRE, né? E as pessoas da Polícia Federal, que é quem cuida dos selos. Então, para você adulterar o código-fonte de urna e isso passar, quem tem que estar cooptado ou incompetente são as pessoas, né, que validam o código-fonte, que são completamente diferentes das que colocam lá dentro da urna. As que colocam lá dentro são os técnicos do TRE e quem controla os selos é a Polícia Federal, né? Então aí é possível, aí no meu entendimento seria possível, mas seria muito mais difícil que seja uma fraude nacional. Porque daí você depende que todo mundo em todos os TREs, né, esteja envolvido. Exato, que em cada TRE tem algumas pessoas envolvidas, né? Aí acaba ficando um pouco mais complicado. E aí existe um outro ponto que eu acho importante citar, que era onde a gente ia chegar, que é na somatória. Tá, que é, vamos dizer assim, a segunda parte, né? Depois que votou, fechou as urnas, aí para onde que vai essas urnas, né? Ou para onde que vão os votos, propriamente? Quem que conta esses votos? Que é justamente aquele
aquilo que a gente fala, né, na eleição passada, numa salinha em Brasília, numa salinha fechada, onde não tem ninguém, e realmente não deve ter ninguém. O pessoal comenta que agora mudou, é uma salinha de vidro, mas não muda nada, porque tudo acontece dentro de um software que você não enxerga. Pode virar aqui. Opa, beleza. Eu vou começar a dar uma de GPS aqui agora. Não, mas eu acho que eu consigo chegar na tua casa lá, então tranquilo. beleza. Posso não fazer o melhor caminho, mas Não, eu chego lá. beleza. E aí, aqui daí, né? Isso, agora você vai ter que ir fazendo quebradinha. Perfeito. Mas vai chegar. Bom, voltando. Aí o que acontece? Acho que vale. A urna, ela tem duas coisas quando acaba a votação. Ela imprime o boletim de urna, que isso vai ficar disponível. Você mesmo pode chegar lá depois e pedir esse boletim de urna, que inclusive foi uma das coisas que o Exército validou nessa última eleição. O Exército participou e pegou, acho que, quase 400 boletins de urna e verificou se isso estava lá no site do TSE igual. Ou seja, lá no final do dia, terminou a sessão, às 5 horas, todo mundo votou, consegue se imprimir ali todos os votos da urna, quantos foram em cada candidato ali, quantos foram brancos, nulos, e tem o total numa folhinha impressa. Toda a sessão tem isso. E ela fica impressa na sessão, ela fica impressa num dos papeizinhos que o pessoal pega. Vai para o cartório eleitoral, então se você for aqui no TRE em Curitiba, você vai ver todas as sessões do boletim de urna. E o pessoal também pega um pendrive com duas informações. Uma que é o boletim de urna digital e outra que é o registro digital de voto. Basicamente o boletim digital de urna é esse papel, só que em formato que o computador entenda. Essas duas informações, elas sobem para o TSE, e essas informações que são somadas, né? Então, quando a gente começa a receber lá as informações do resultado da eleição, na verdade a gente está recebendo o quê? O pessoal do TRE, estaduais, estão pegando esses pendrives, colocando no computador e subindo para o TSE. E aí, em tempo real, ele já sobe, já verifica. O que acontece? Até o primeiro arquivo, qualquer um consegue validar. Você consegue pegar a sessão eleitoral que você está, digita lá no site do TSE e ver se os dados daquela sessão são os dados que estão lá. E isso já é feito desde a primeira votação eletrônica. No começo, a gente tinha um aplicativo de verificação da somatória. Então, eu lembro que eram milhares de pessoas que tiravam fotos dos seus boletins de urna, subiam nesse aplicativo e esse aplicativo validava junto com o TSE. Por que é mais difícil ter uma fraude aqui? Porque qualquer pessoa pode verificar isso. Qualquer pessoa pode pegar a sua própria sessão e verificar. Online. Isso é muito fácil, é muito tranquilo, é muito simples, né? Então, nesse ponto, ela é totalmente auditável, a eleição, a somatória, né? Quando as pessoas falam que não é auditável a eleição, na verdade elas estão dizendo que não é auditável a urna, né? A urna, porque essa parte da somatória ela é totalmente auditável. E aí, a partir dessa última eleição, o TSE começou a divulgar, e você pode fazer o download de um negócio que chama RDV, que é Registro Digital de Voto. Como é que funciona lá dentro da urna? A pessoa vai lá e vota num candidato. Votando naquele candidato, ele pega e coloca uma criptografia, assina com a chave da urna aquele voto, dizendo que teve um voto, por exemplo, no Bolsonaro. Chega a segunda pessoa, vota também, ela também adiciona mais um voto. E as pessoas vão fazendo a votação e ela vai adicionando. Além dela criptografar aquele voto, ela não vai dizer quem votou, mas ela está dizendo que houve um voto. Além de fazer isso, ela também faz o quê? Se você quiser fazer a volta, Ronaldo, encostando do lado. Beleza, show de bola. Daí, só para a gente finalizar aqui o conteúdo. Além dela fazer essa criptografia, ela embaralha. E eu acho que isso é interessante citar, porque no passado teve uma pessoa chamada Diego Aranha, que é um dos caras que falou muito contra a segurança das urnas no passado, e ele conseguiu uma coisa, algum tempo atrás, que hoje já não é possível, ele conseguiu através desse registro digital de voto, porque o que acontece? Para impedir que você tenha algum software ou alguma coisa que coloque um voto lá no meio, que some um voto a mais, a urna ela tem um software dela que pega aquele primeiro voto, ele criptografa, e o segundo voto, ele usa a chave de criptografia do primeiro. De maneira que você não consegue colocar um no meio, porque o anterior sempre depende da criptografia do antes. Então você nunca consegue quebrar você consegue, só quem consegue adicionar um voto é a urna. Você, quem sabe, a urna poderia, tirar um voto no final. Mas se ela quiser colocar um outro depois, ela não vai conseguir, porque ela precisa da chave do anterior. Entendi. Baseado nisso, esse Diego Aranha, o que ele fez?
ele conseguiu descobrir a ordem dos votos. Ele quebrou o embaralhamento, porque ele falou, opa, essa depende dessa, essa depende dessa. Ele embaralhou, mas ele foi lá e falou, não, mas eu descobri a ordem. E descobrindo a ordem, se você gravasse e soubesse quem votou, na ordem que as pessoas entraram na sala de votação, você poderia descobrir quem votou em quem. Claro que você precisa ter acesso ao registro digital de voto e gravar todas as pessoas na ordem que elas entram na... Então, isso não permitia que ele alterasse voto, desse voto para ninguém. Mas tirar o voto é secreto, né? Tirar o voto secreto seria já uma grave crise contra a segurança das urnas. E quando ele descobriu isso foi resolvido, então isso já não é mais possível. Mas o TSE, a partir dessa última eleição, ela começou a deixar disponível o RDV, que é o Registro Digital de Voto, que lá não vai, diferentemente do boletim de urna, que vai dizer Bolsonaro 100 votos, Lula 50 votos, Sérgio Moro tantos votos. Lá ele diz, um voto para tal pessoa com uma senha, um voto para outra pessoa com uma... Esse cara, ele permite inclusive a recontagem. Então você poderia, olha, eu não acredito que a soma está correta, então vamos recontar o RDV. Né? E esse software está lá no TSE e esse arquivo ele está disponível para download, para que as pessoas que têm acesso às chaves, o cidadão comum não consegue, mas se você for lá como um partido político que já questionar o resultado da eleição, você pode pedir para recontar os votos, para ressomar os votos. É como se cada linha dentro desse RDV fosse um voto em papel. Claro que você tem que acreditar que ele é um voto que foi digitado corretamente, né? Mas depois que ele está lá, ele não permite que então, vamos lá. Ele permite que você possa conferir se cada voto colocado na urna foi somado corretamente pela urna. E você pode recontar toda a eleição do Brasil, recontando todos os registros digitais de voto que estão lá no TSE. E você, como partido político, poderia pedir para fazer isso e acompanhar com a auditoria, com o teu próprio técnico de informática, com o teu próprio programador, para ver se esse processo acontece. Isso é uma novidade que aconteceu agora. Eu concordo que todos isso são coisas... Estão tudo dentro do computador, né? Então tudo, às vezes uma pessoa comum que gostaria de ver o voto impresso, não é a mesma coisa. Mas uma pessoa que está acostumada a trabalhar com sistema bancário, com segurança, com criptografia, eles entendem que isso é suficiente para você verificar e recontar uma eleição. Claro, acho que tem bastante espaço, né? Mas acho que é importante dizer isso. Com o boletim de urna impresso, você consegue verificar no TSE se aquelas urnas lá subiram aqueles votos e você consegue, inclusive, isso é comum em cidades, principalmente eleições para prefeito em cidades pequenas, o pessoal já sabe o resultado antes do TSE. Porque o pessoal vai em todas as sessões eleitorais, pega o boletim de urna, soma na mão e bate com o TSE. Até hoje nunca deu diferença, nunca. Deu diferença do soma dos boletins de urna com o que o TSE mostra. Até nessa questão da somatória, a gente estava conversando com os meus pais ali, minha esposa, que uma possibilidade seria as próprias prefeituras das cidades, ou não propriamente prefeitura, mas pessoas que conseguissem, cada cidade, fazer a sua coleta dos boletins de urna no final ali, para fazer essa validação com o boletim online. É isso aí, é isso aí. Esse seria o processo ideal. Isso não acontece, né, Ronaldo? Alguns partidos fazem isso, né? Mas eles não fazem para o Brasil todo, né? Eles fazem mais para eles saberem antes quem está eleito e quem não está, né? Eles não fazem para validar a urna, né? Mas seria algo interessante, às vezes, não propriamente os políticos, mas às vezes a população, de maneira geral, terem líderes que conseguissem coordenar essa contagem dentro das cidades. Por exemplo, a gente mora em São José dos Pinhais, então, vamos eleger uma liderança das pessoas para cada um. Poxa, eu fui na minha sessão hoje, então vou esperar das 5 horas, vou lá e vou pedir para imprimir o meu boletim. Eu levo por um centro ali, daí faz a contagem em papel através do boletim. Perfeito. Né? E aí seria bem interessante, porque a gente vê, né, diversas sessões batendo com o resultado das eleições. Acho que nunca até hoje nenhuma não bateu, né? Acho que esse é um ponto importante, né? Porque, por exemplo, você pega que o sul propriamente do país, o Paraná, teve a grande maioria votando no Bolsonaro nas últimas eleições. E o Nordeste também. Eu acredito que pegando o boletim de urna das sessões aqui de São José dos Pinhais ou dessa região, vai estar coerente, né? O percentual de votos ali vai estar coerente com o que vai sair lá, né? Não, no número, assim, você tá lá 221, é 221. Até hoje nunca teve esse erro. E assim, por isso que eu costumo dizer assim, esse é o meu discurso toda vez que alguém me questiona sobre isso. Eu acho que na somatória é impossível, porque a validação é muito fácil de ser feita por qualquer pessoa.
né? Claro que acho que é importante que a gente faça, justamente para ter certeza, Uhum. né? Esse é o voto impresso, claro, que é Sim. é o boletim de urna, é o resultado de cada uma impresso olhando lá no resultado do TSE. Analisando na somatória ali, eu acho bem difícil realmente ter alguma coisa justamente por causa disso. Então, o que poderia ainda Exato. ser fraudado É dentro da urna, né? Dentro da Perfeito. urna, esse boletim de urna sair com o resultado errado. Exato, perfeito. Que é você digitar um voto lá no 22 e sair 13, né? É. Esse é o grande medo que as Ou pessoas têm, vice-versa, né? né? É, perfeito. E eu acho, na minha opinião, aí, claro, tem as validações que são feitas antes, mas lá na hora, basicamente o que acontece para validar isso é a votação paralela. São mais ou menos 30 mil votos que são feitos em todas as sessões, conforme eu comentei, acho que são 28 sessões validadas aqui no TRE do Paraná, com fiscalização de auditor externo, empresa contratada, Polícia Federal, Exército, os partidos políticos, inclusive os partidos que perdem, né? Tem direito lá, não é só, né, o que está na frente, né? Ou Sim, não é só o sim. PT que está lá, tá todo mundo lá, né? Eu lembro que quando eu estava participando tinha PSC, tinha CREA, né? Então, né, os engenheiros estão lá, a OAB está lá também. Mas assim, aí é sempre aquele ponto, você tem que acreditar que o que você está fazendo está fechando todas as possíveis possibilidades, né, de alguma fraude acontecer. Eu, na minha opinião, de desenvolvedor, de pessoa que desenvolve com hardware, eu cheguei lá e vi, olha, eu vi um furo. Esse furo já estava sendo tratado numa exceção, que foi que o Exército verificou, né, que pediu para verificar, e lá também não encontraram nada. Eu acho que sempre vai existir uma chance, né, gente? Tem gente que invade o Pentágono, invade a usina nuclear, né? Mas, na minha opinião, não é só software. A gente não depende só do software. A gente depende de pessoas. Então, além das pessoas fraudarem o software, tem que cooptar as pessoas que fazem a fiscalização e tem que cooptar as pessoas que fazem, no final, aquele trabalho de validar e colocar dentro das urnas. Eu costumo dizer que são milhares de pessoas de ideologias diferentes. E isso faz com que seja difícil fraudar. Não que é impossível, né? Dinheiro faz o quê? Né? Com dinheiro suficiente você frauda todo mundo, né? Mas é justamente isso. O software é possível fraudar, as pessoas são possíveis cooptar, mas como são pessoas de ideologias e histórias de vida diferentes, em locais diferentes, e é um software que passa por avaliação de pessoas diferentes também, eu acho que é daí que vem, não é uma certeza, né, mas uma segurança de que a gente pode ficar tranquilo com o resultado das eleições, que eles parecem, né, trazer, pelo menos muito difícil, pelo menos que haja uma fraude simples. Essa fraude que as pessoas falam, pô, lá numa salinha somaram, eu lembro da eleição, né, do Aécio, de uma hora para outra a Dilma passou o Aécio. Cara, se fosse o resultado alterado no meio do caminho, os boletins de urna tinham pego, porque os boletins de urna já tinham sido emitidos nas sessões eleitorais e ia ser muito fácil de pegar esse tipo de fraude. Então, se existe uma fraude, ela é muito complexa, ela envolve muita gente e ela, tecnicamente, ela é muito sofisticada. Sim. A minha percepção, assim, eu não acredito que seja impossível. Dentro de tudo que a gente conversou aqui, eu não acredito que seja impossível, até porque eu acredito que, assim, se realmente fosse fraudar, não ia ser, por exemplo, um software declarado ali, né? Ninguém faria isso. A computação, a parte de computação dos votos ali, se computar os votos, eu acredito que isso daí é bem difícil ocorrer, mas realmente fica de minha parte, fica uma possível dúvida claro, das urnas, na parte de software. Porém, Ronaldo, a minha percepção, por exemplo, eu trabalho, né, tenho a empresa que a gente toca ali e, por exemplo, você não sabe, eu prefiro acreditar no meu funcionário que está ali trabalhando comigo, perfeito. Que ele está executando o serviço da melhor maneira possível, do que ficar duvidando dele a todo momento, né? Por exemplo, você é dono de um supermercado. Você prefere acreditar que o cliente vai lá e não vai comer o cachinho de uva ali do que ficar colocando uma trava, né? Uma trava impedindo que as pessoas comprem a uva, né? Exatamente. Exato, então eu prefiro partir do princípio que está tudo certo, e se porventura surgir alguma possibilidade de fraude, aí sim vai lá e investiga, né? Sim, mas perfeito. já fico feliz de você ter batido esse papo com a gente e mostrar um pouquinho desse processo que você participou. E é importante, né? Porque às vezes a gente só fica falando um monte de besteira aí à torta direita e não sabe como que é, não vai estudar como é. Eu não tô falando que tá certo ou que tá errado.
errado, mas estou falando que aqui vocês tiveram a sorte de escutar alguém que participou de um processo, assim como eu tive também. Então, te agradeço aí, Ronaldo. Perfeito. Eu que agradeço, na verdade, eu diria que o pessoal do TRE foi muito bacana. Eu fui indicado lá pelo partido, né? E o pessoal me chamou, né? O partido mandou um ofício dizendo, ó, o contato é o Ronaldo, e-mail tal, telefone tal. O pessoal me ligou, a gente marcou um horário, foi todo mundo lá, bem transparente. Todas as dúvidas que eu tive foram sanadas. Teve outras pessoas que tiveram dúvidas também, todas foram sanadas. Acho que esse é um ponto importante que eu senti. Eu não conhecia nada disso, conhecia alguma coisa disso, porque eu já me interessava pelo processo eleitoral, mas pude aprofundar muito porque eles foram muito transparentes com a gente e realmente responderam essas questões, por exemplo, como o RDV funciona, o registro digital de voto, né? Essas coisas eram coisas que até estão disponíveis na internet, mas quando você está lá, pergunta, você entende muito melhor. E aí eu convido, eu acho, o pessoal do TRE, o pessoal que tem dúvida, a entrar em contato com o TRE. Eu acho assim que o pessoal aqui do TRE do Paraná, eles foram muito transparentes. Inclusive, eles ficavam felizes. Eles falavam assim, Ronaldo, tô feliz que você está me perguntando. Eram perguntas, às vezes, meio cabeludas, né? O pessoal perguntava algumas coisas. E, cara, ó, fico feliz porque aí a gente consegue repetir isso, porque o que acontece é que a maior parte das pessoas que falam não são os especialistas de verdade, né? E acho que muito reforçando o que você falou, né? Eu não sou especialista, eu aprendi um pouco com os especialistas e estou feliz aqui de poder compartilhar, mas se quiserem escutar direto e questionar, né? Tinha uma pessoa lá na hora que questionou duramente algumas coisas e eles foram muito tranquilos em responder tudo e acho que isso é importante, né? Que eu nunca vi do TRE, pelo menos aqui no Paraná, acho que é diferente lá do TCE em Brasília, né? Mas aqui no TRE do Paraná sempre foram muito transparentes, muito abertos a escutar isso aí. Legal. Maravilha. E só para concluir, eu já estava fechando, mas você tem acesso a, por exemplo, dúvida de outras pessoas lá, nesse momento que você teve lá? Por exemplo, estava você e tinha mais, enfim, várias pessoas junto ali. Você teve acesso aos questionamentos? Sim, foi num auditório. Todo mundo perguntava e todo mundo escutava a resposta junto ali, né? Legal. Bem transparente, bem legal. Assim, legal. Maravilha. Obrigadão, Ronaldo. Tamo junto, Valeu. Um abração, galera. Obrigado, pessoal. Até mais.